Vamos matar lá. Já estamos aqui na nossa parte inicial, vamos orar então para, né? E irmão Carlos, por favor. Meu Pai Celestial, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que temos hoje de estarmos juntos de novo, mesmo que seja remotamente, mas nossa comunhão é verdadeira e te agradeço, meu Amém. Pai, pela presença de cada irmão aqui. Abençoa, meu Pai, agora esse momento que vamos estudar a tua palavra, para que a gente possa crescer junto e aprender de ti, meu Pai, e conhecer o que a tua palavra diz sobre o nosso futuro. Abençoa o pastor Evaldo, coloca a tua palavra na mente, no coração dele e que nós possamos, meu Pai, usar esses conhecimentos também nas nossas igrejas para edificar nossos irmãos. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Evaldo. Pronto, meus irmãos. Estamos dando seguimento ao estudo da última terça-feira e estamos com o capítulo 12 do nosso livro e analisando a período tribulacional, princípio de dores e grande tribulação. Vou pedir ao irmão Almi para colocar os slides, porque estamos dando seguimento a este trabalho. Vamos demorar mais algumas terças-feiras, analisando com os irmãos a segunda vinda de Cristo. Porém, houve algumas perguntas, né, irmão Almi? Agora estou me lembrando. Então, o irmão Elias comanda aí e depois a gente entra nos slides, lembrando que o irmão Elias disse que nós não temos pressa, não estamos apressados, não. Então, tem o irmão Almir, mas parece ter mais alguém aí. Então, irmão Elias O comanda. Elias, é o Elias. Primeira pergunta é do Elias. Eu tenho uma pergunta, sim. Tenho uma pergunta. Primo, você levantou a mão para falar das perguntas ou da sua pergunta também depois? Exato. Eu ia mencionar o fato das perguntas, que ele já ia entrando, né, no assunto. Era das perguntas, mas eu tenho aquela que foi parada aí para voltar nela, né? Então, mas você pode fazer a sua, depois a gente retoma, não tem problema. Na, na verdade, a minha pergunta, pastor Evaldo, eu acho que é mais na base da axiologia, né? Infelizmente, não, mas é uma pergunta meio que de observação. São duas, né? A primeira delas é com relação, novamente, ao assunto das pessoas que vão entrar no milênio, né? Porque nós vamos voltar com Cristo, vamos estar com corpos glorificados. E as outras pessoas vão entrar no milênio, né? Os que ficaram, os que sobraram, entre aspas, na terra, vindos da grande tribulação. Essas pessoas, elas vão entrar com um corpo normal no milênio, um corpo normal, corpo físico normal. O nosso corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser semelhante a Cristo, a como ele é hoje. E pelos estudos, pelo que a gente tem ouvido, nós vamos ter livre trânsito, ou livre acesso entre os céus e a terra, né? Digamos assim, o espaço celeste e a terra. E eu fico pensando que aqueles que estiverem aqui, obviamente, a gente sabe que alguma coisa vai mudar com relação ao milênio, a terra em si, porque no milênio o leão vai comer capim como boi, né? Então, assim, haverá mudanças profundas. E a Bíblia era muito clara quando ela disse que nós vamos governar esse, junto com Cristo. E eu fico pensando que a natureza humana, ela vai continuar sendo perversa, né? Mesmo aqueles que sobrarem, né? De uma certa maneira. E eu penso que no milênio vai ser uma época que vai morrer muita gente. Embora morrer 100 anos, vai morrer jovem. Mas eu penso que muitos vão morrer pelo pecado, que também a Bíblia diz que a alma que pecar só morrerá no milênio. Então nós vamos ter muitas mortes, muitas mortes. Vai ser um tempo que eu fico analisando, um tempo totalmente diferente do que a gente pode imaginar hoje, né? Vai mudar muito e drasticamente.
Pensando corretamente, essa é a minha primeira pergunta, colocação, pastor Evaldo, depois faço outra. Pronto, pronto, irmão Elias. Boa pergunta. Veja, nós vamos ter transformações, o senhor está correto. Nós temos, a partir do início do milênio, o que é chamado de redenção holística, porque nós vamos ter, sim, um novo nascimento da Terra no milênio. Um novo nascimento da Terra no milênio. Então, assim, quando lá em Romanos 8 diz que a criatura, o universo aguarda, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus é a vinda de Cristo e nós vindo, e vai ter ressurreição dos crentes do Antigo Testamento, ressurreição dos crentes da tribulação, que foram martirizados, e nós já tínhamos sido glorificados e os mortos da igreja ressuscitados. Então, nossos corpos, como o senhor falou, são corpos glorificados, de acordo com Filipenses 3, 20 e 21, semelhantes ao corpo de Cristo, e 1 João 3, de 1 a 5. Certo. Agora, a equivalência de morte, ela diminui bastante em relação ao período da humanidade desses 6.000 anos. Então, esses 1.000 anos, se nós pensarmos no período antediluviano, nós temos pessoas, o número de mortes nesse período antes do dilúvio chegar é um período de mais de 1.000 anos, 1.500 e alguns anos, o período que abarca a dispensação chamada de dispensação da consciência, vinculada aí à dispensação da consciência, caminhando até ao dilúvio, né? O que é que a gente tem? A gente tem pessoas vivendo 600 anos, 700 anos, Metusalém com 969 anos, o clima da Terra é um só, nós temos a Terra sendo os vegetais, as árvores, as flores, as plantas, todas sendo regadas por uma brisa que sobe de baixo. Há poucas montanhas e há um clima só, não tem diversidade de climas. Quando o dilúvio chega, que nós temos a quebra dos continentes, nós temos a chuva caindo, nós temos verão e as estações estabelecidas, pelo menos verão e inverno, capítulo 9 de Gênesis. Então, nós temos mesmo no período diluviano, antediluviano, a situação da Terra é outra e o número de mortes é menor porque as pessoas estão morrendo, todas elas têm uma longevidade que nós não temos hoje, uma expectativa de vida que nós não temos hoje. Então, quando isso, depois do dilúvio, vai caindo de 400 anos para baixo, vai caindo, até Moisés, que viveu 120, e dizer que a duração de nossa vida é de 70. E aí, claro, hoje nós temos, por pesquisa, em torno de 700.000 pessoas com mais de 100 anos no mundo. 700.000. E a projeção é que daqui a 2050 vamos ter 3 milhões de pessoas no mundo com mais de 100 anos. Isso a ciência bate palma, que é uma conquista grande. Mas, irmão Elias, quando Jesus voltar e ele encontrar esses sobreviventes, e desses sobreviventes ainda vai ter, porque os 21 juízos da tribulação já atingiram muita gente, já teve uma guerra que tem 200 milhões de cavaleiros, capítulo a sexta trombeta, 200 milhões de cavaleiros, e você tem uma terça parte da terra sendo extirpada, aniquilada. Se for pegar hoje uma terça parte, seria mais de 2 bilhões de pessoas sendo eliminadas. Então, diante disso tudo, da Terceira Guerra Mundial, de guerras que vão ter e tal, aí você tem as pragas, tudo, e também o anticristo matando gente, matando cristãos e tudo. Aí Jesus Cristo chega no julgamento das nações, ele já matou gente na Batalha do Armagedon, muitos exércitos.
Agora ele se assenta no trono de sua glória, os anjos vão lá, pega as ovelhas, coloca do lado direito, os bodes do lado esquerdo e Israel no meio. Pega esse núcleo, Israel e as ovelhas, e introduz esse povo no milênio. Quando introduz, a gente não pode dizer que o corpo delas é igual os corpos de pessoas de hoje. A gente tem que dar essa diferenciação. Haverá uma transformação parcial. Ela é atômica, ela não é inatômica, ainda tem os átomos, mulher ainda está fértil, homem tem casamento, tem relação sexual, tem geração de pessoas, e a gente tem alguns fatores. O senhor falou do pecado. Então, primeiro, uma transformação que pega uma pessoa que entrou com 30 anos e projeta para essa pessoa viver 1030. Ou que entrou com 15, 1015. Ou que entrou com 70, 1070. E aí vai. Então, você vai pegar e os 21 juízos vão pegar a terra que está desinclinada do seu eixo, de acordo com Henry Morris, no livro A Bíblia e a Ciência Moderna. O dilúvio desinclinou a terra do seu eixo e fez com que muitas coisas mudassem. Agora, principalmente aí, capítulo 16 de Apocalipse, fala que quando derrama a sétima taça, está feito, a taça foi para o ar e a terra foi aplanada, porque todas as ilhas fugiram, as montanhas, as cadeias de montanhas. Então, tá tudo voltando ao período antediluviano no aspecto geográfico e no aspecto ainda edênico, é o que o senhor colocou, porque toda a ferocidade dos animais, ela cai por terra, ela vem com a maldição da terra, quando Deus amaldiçoou a terra, mas agora você não tem mais aquela ferocidade dos animais, então você tem a criança botando a mão na toca do basilisco e não sendo picada. Então você tem o urso e o leão andando juntos e por aí vai. Então você tem essas mudanças na natureza. Eu falo de novo nascimento porque Jesus chamou de novo nascimento, porque a primeira regeneração é a nossa. Nós já somos regenerados com a redenção espiritual. Já ressuscitamos, mas a terra vai ressuscitar no milênio, porque o caos vai se estabelecer. E nessa ressurreição, Mateus 19, 28, quando o Senhor Jesus fala com Pedro, vós que me seguistes quando na regeneração de quê? Da terra. Quando a terra nascer de novo para o milênio, e aí é milênio que ele está falando, vocês vão se assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, eu penso assim, o senhor falou do pecado, é fato, a natureza dessas pessoas que entrarem, todos crentes, mas vão gerar filhos, eles também têm uma natureza nova e uma natureza velha, todos que entrarem, têm duas naturezas, a do pecado, a caída, o homem velho e o homem novo. A gente mais não, a gente só tem uma natureza, a gente volta ao normal. A gente que, quando chegarmos com Cristo, voltaremos, porque o normal é o homem ter uma natureza só. Só que a gente vai ter um evento bem lindo. Elias, Almir, Klaus, Cristina, Ulisses, Lorival, todos nós com uma natureza só, convivendo com pessoas com duas naturezas. É interessante. Mas hoje a gente já convive. Os incrédulos só têm uma natureza, a natureza caída. E a gente convive com eles, nós com duas naturezas. Agora vai se inverter. Nós todos glorificados com uma natureza só, a natureza nova, e eles, apesar da transformação, com naturezas duplas, né? E gerando pessoas com uma natureza só, a pecaminosa. E aí, é claro, no decorrer do milênio, muitos vão se converter, outros não. Então, mas se hoje nós temos dificuldade em não pecar, como diz Paulo em Romanos 7, o mal que eu não quero fazer, faço, o bem que eu quero, não faço, isso vai se inverter, porque vai ser mais difícil pecar no milênio. Primeiro, porque o ditado grego, utilizado de um poeta, utilizado por Paulo em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações
corrompem os bons costumes. Assim também a boa convivência. Você ter a igreja, Davi, os heróis da fé do capítulo 11, um monte de gente boa, Paulo, Pedro, e aí, conviver com esse povo, se relacionar com esse povo, as relações interpessoais entre glorificados com pessoas parcialmente transformadas, que são as do milênio. Então, diante disto, essa convivência boa vai ser muito influente para as pessoas não pecarem. É um ponto. Ponto 2, Satanás está amarrado, anulado. Os demônios estão anulados. Você não tem demônios, você não tem diabo, e você está com gente que tem natureza parcialmente transformadas para o milênio, e ainda Jesus aqui no trono, e muita gente boa aqui. Então, por isso que pecar vai ser com 100 anos, porque vai ser, é como o senhor falou, irmã Elias, vai ser um tempo muito especial com todas as personagens de todas as dispensações salvas juntas, todo mundo junto. A dispensação do reino ela é especial porque ela acopla todas as dispensações, gente de todas as dispensações. Então, essa convivência com essas pessoas vai fazer com que o pecado seja mais raro. Então, assim, morrer muita gente, claro, um período de 1000 anos, e muita gente na Terra, porque a proliferação. Meus irmãos, vocês estão dizendo, hoje a gente tem 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, mais ou menos. Imaginem 1000 anos. Não vai ser 7 bilhões, vai ser 15 bilhões, vai ser um negócio mais maior, junto com quem já está aqui glorificado. Eu estou falando nascimentos durante 1000 anos, nascimentos de pessoas. Então, por isso que nós vamos ter muita gente na Terra e muita gente se convertendo, muita gente se convertendo. Mesmo assim, no final, ainda vai ter a rebelião com Satanás. E aí esses rebeldes caem fogo do céu e tal. E esses crentes, essas pessoas que se converterem ou que entrarem já convertidas no milênio, quando saltar para a eternidade, vão receber a transformação. Essas pessoas não morrem mais, não vão morrer, ou seja, nenhum crente vai morrer. E eles vão saltar para o estado eterno com a transformação agora completa, igual o que aconteceu no nosso arrebatamento. Então, diante disto, esse é o corpo. É um corpo natural, mas diferente dos corpos de quem vive hoje, por causa da longevidade. A própria Terra voltou do seu eixo, e aí a probabilidade via período antediluviano volta, mas ainda assim também os corpos parcialmente transformados para isso vai ser muito interessante. Desculpa me alongar, mas eu precisava fazer essa. Não, pastor Evaldo, a gente não tem pressa. Nós não temos pressa. O assunto é para a gente aprender, né? E quem quiser perguntar e colocar, né? Irmão Cristiano, que prazer vê-lo. Como é que vai, irmão? Tudo bem? Muito bom vê-lo aí, irmão. Graças Viu? a Muito Deus. bom. Seja bem-vindo, que Muito possa estar outras vezes conosco participando, viu, irmão? Prazer. certo. O senhor tem a segunda pergunta, né? Eu tenho, mas eu vi que a irmã Cristina levantou, e a minha segunda pergunta, como ela é um pouco mais além, eu posso esperar um pouquinho também, né? Mas essa já está na minha mente, que eu não vou esquecer, não, porque tem umas passadas que ficaram por Mas respondidas gradativamente. respondeu o que o senhor perguntou? Pastor, plenamente, eu acho que realmente é por aí. Agora, eu só queria fazer um pequeno comentário, né? Porque, assim, quem ficar e que ir para essa rebelião é que é bicho ruim mesmo, né? Que não tem jeito, né? Porque depois de tudo isso, ainda se ir para rebelião é porque, né? Como diz outro, é bicho ruim mesmo, não tem jeito. Como diz o nordestino, cabra ruim mesmo. A irmã Cristina tinha levantado a mão, ela baixou, não sei se ela quer primeiro e depois prima, eu não sei quem vai primeiro. Eu acho que desistiu. Então, primo, por favor. Dentro da explicação do pastor Evaldo, existe algum texto aí bíblico para essa transformação parcial? Veja bem, irmão Almi,
nós estamos trabalhando em cima de uma lógica escatológica. Por quê? Estamos em cima de algumas questões. O irmão Elias falou em axiologia e na escatologia. Quando a gente entra nessas áreas, nós podemos dizer que é o campo em que não podemos dogmatizar. Mas o que é que eu vou dizer para o irmão? Eu vou dizer o seguinte: primeiro, Jesus deixou claro que quem faz parte da segunda ressurreição é aquele que vai para a condenação. Isso ele deixa claro. A segunda ressurreição, lá em Apocalipse, João pontua, capítulo 20, versículo 6, ele diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas reinarão com Cristo 1000 anos. Então, a primeira ressurreição, ela tem 3 fases. Primeira fase, agora, no arrebatamento. Aí Paulo diz, os mortos ressuscitarão primeiro. Esses crentes da primeira parte da ressurreição são só da igreja, de Estevão, primeiro mártir, até o que está morrendo agora, e seu arrebatamento for daqui a pouco. 2, as 2 testemunhas, no meio, é a segunda fase. As 2 testemunhas ressuscitam e são arrebatadas. Subcar, aí elas sobem. 3, no final na volta de Cristo, aí ele vai ressuscitar. Os crentes do Antigo Testamento são os amigos do esposo e da noiva também, e os crentes que vão ser martirizados na tribulação. Ponto. No final do milênio, quem vai ressuscitar? Capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 11 a 15. Somente os incrédulos. Então, eu não posso admitir, diante dessa linha de versículos bíblicos, eu não posso, de fatos bíblicos, eu não posso dizer que algum crente vai morrer no milênio, porque senão ele iria ressuscitar junto com os crentes, com os incrédulos. Então, diante disto, como é que o irmão Elias, com 50 anos, vai entrar no milênio, salvo, porque passou pela tribulação e não morreu, e Jesus colocou como ovelhas vivas ali para convidar, vinde benditos do meu Pai, posso ir o reino? Como é que Elias Almir vai entrar com 50 anos e vai conseguir, por mais que haja uma transformação na terra, como é que Elias vai conseguir viver 1050 anos, se a expectativa de vida de Elias seria mais, no máximo, mais 50. Vamos botar 100 anos aí, se o organismo for, se tiver robustez, a robustez do Salmo 70, do Salmo 90. Então, não tem condições de Elias entrar, nem uma criancinha que entre com 5 anos, ela teria condições de ir até o fim, porque ela é crente, ela não vai morrer. Não tem condições de ir até o final do milênio com 1005 anos. Ela vai morrer com 200 anos, ela, se chegar a 200, não chega nem a 200 anos. Então, tem que haver, diante dessa lógica, para o milênio, uma transformação parcial. Tem base para isso? Tem, por conta dessa lógica. Mas, ao lado disso, já tem um renascimento da terra com animais também tendo uma transformação na natureza deles. Se os animais vão ter uma transformação de natureza, eu acredito que até os animais também vão ter longevidade, não vão morrer. Um cachorrinho não vai viver só 16 anos, né? Ele vai poder viver mais, eu acho. Então, dadas as transformações. Então, se vai ter transformações na natureza e nós fazemos parte da natureza, e é dito que a natureza vai entrar em redenção, em libertação, Romanos 8, de 19 a 23, e fala, então, nós com corpos glorificados junto com eles, então, é muito, muito, muito provável que nesse contexto isso aconteça desse jeito. Então, a gente tem versículos que abrangem fatos que norteiam essas argumentações. Viu? Bom, muito obrigado. Obrigado, pastor Evaldo. Nós temos aqui 3 mãos pela ordem, o pastor Lorival, depois o pastor Dilson e o irmão Klaus. Lembrando, o irmão Genivaldo lembrou o Klaus é o primeiro? O Klaus veio antes?
Pastor Dilson veio antes? É o Dilson. Dilson foi o primeiro. Pastor Dilson. Só lembrando aqui, o irmão Genivaldo lembrou bem que havia ficado uma pergunta do pastor Lorival na última reunião, no finalzinho, nós falamos, pastor Lorival, semana que vem. Então, pastor Lorival, fique à vontade para falar de novo aquele assunto. Então, quem vem primeiro, é o pastor Dilson ou o pastor Lorival? Pode deixar o pastor Lorival. Então, tá bom. Pastor Lorival, por favor. Ele é tricotomista. Além dos dicotomistas e tricotomistas, tem os unicinistas também, né? Que não crê nessa divisão Entenda aí. isso agora. É. Ah, eu queria falar sobre essa referência que o Almir perguntou. O texto de Isaías, que fala sobre novo céu e nova terra, capítulo 65, eu creio que por inferência é obrigatório que nós cheguemos a essa conclusão, irmão Almir, quando fala ali dessa transformação toda da natureza, do homem. Eu não vou ler o texto, porque são alguns versículos aqui, mas eu creio que esse texto, a partir do versículo, capítulo 65, do 17 ao 25, eu creio que uma análise aí, por inferência, somos obrigados a entender que haverá essa transformação, né, no homem. Bom, a minha pergunta semana passada, não é pergunta, né? É porque pastor Elias, pastor Evaldo tinha falado das incorporações de Satanás. Eu até deixei a referência bem no finalzinho, porque eu abusei do meu tempo na oração, né? E Marcos 8:33, quando Jesus fala para Pedro, repreende Pedro, né? É, Arreda Satanás, ah, porque não compreendes as coisas de Deus. Ah, ali não era uma tipo de incorporação. Veja bem, pastor, eu acredito que não houve a entrada de Satanás. Eu acredito que, na minha visão, Pedro foi influenciado por Satanás, ou seja, o Satanás estava ali, a gente diz assim, como se ele tivesse soprado no ouvido de Pedro, né? Ele traz para a mente de Pedro essa ideia, porque o diabo também, ele nos tenta, então, ele fala, ele traz a ideia para Pedro, e foi interessante, porque é muito complicado, irmão, pastor Lorival, no mesmo momento em que o Pai revela a Pedro o Cristo, porque ele diz lá, está em Cesareia, ele diz, quem diz os homens ser o filho do homem? Depois ele diz, e vós quem dizes? Aí Pedro se ergue e diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi a carne, nem quem te revelou foi o Pai, né? Que foi o Pai que te revelou isso. Quer dizer, o Pai vem e revela para, o próprio Pai revela para Pedro que ele para ele dizer aquelas palavras, né? E em cima disso a Igreja Católica colocou Pedro como a pedra e ele diz: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro ele usa Petros, né? Masculino e Petra é feminino. Então é uma pedrinha pequena com a rocha. Né? Então diante disso nós dizemos é a declaração de Pedro que em cima da declaração de Pedro, Cristo ia edificar a igreja. Depois desse elogio de um pai revelar a Pedro, aí Satanás entra em Pedro, eu acho complicado. Eu acho que do mesmo jeito que Pedro teve a revelação do pai na mente dele para dizer aquilo, eu acho que
e Pedro agora tem, até demonstrando, né, que a pessoa está em pé, tem cuidado para não cair, porque ele caiu ali. Ele estava em pé, bem, e daqui a pouco ele cai. Quando ele pensa, imagine o senhor, na mente dele, vem até a mente dele e ele joga. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vem a mente dele e ele joga. Aí depois ele se empolga. Aí, de repente, Jesus diz: Eu vou, o filho do homem vai subir, vai ser entregue na mão dos principais, dos sacerdotes e tal. E, em seguida, fala da morte dele. Aí Pedro vai e diz: Tem misericórdia de ti, nada disso te acontecerá. Esse tem misericórdia de ti vem da mente dele. E tu és o Cristo, vem da mente dele. Mas num caso o Pai revela, no outro Satanás influencia. Então, num caso, Satanás sopra, no outro o Pai sopra. Vamos dizer assim, para a gente poder só para efeito de compreensão. Então, eu não vejo Pedro sendo possuído pelo diabo, mas vejo Pedro sendo influenciado pelo diabo. E quando Jesus diz: Afasta de mim, Satanás, ele não está falando de uma, senão ele expulsaria o diabo de Pedro. Ele não fez isso, ele apenas falou: Afasta de mim, Satanás, porque ele percebeu que foi Satanás que estava ali. Agora, do mesmo jeito que Satanás estava ali, o Pai estava ali. O Pai revela e o Satanás também, vamos dizer assim, revela a mentira, querendo persuadir Cristo a se afastar da cruz. Aí ele diz: Tu não compreendes as coisas de Deus. Então, nessa fala, porque quando ele entrou em Judas, ele permaneceu em Judas até o enforcamento, né? A coisa foi evoluindo até o enforcamento. Então, não é uma coisa rápida, não. Como também no anticristo não vai ser uma coisa rápida. Vai ser 3 anos e meio de ação no anticristo. Então, eu não vejo assim uma coisa tão ligeira. Então, foi ligeira a revelação do Pai, foi ligeira a revelação, vamos dizer, a revelação não, a obsessão de Satanás, vamos colocar assim, nele. Ele foi obcecado por Satanás, mas o crente ele pode ser tentado, obcecado, mas não possuído. E quando a Bíblia diz que o maligno não toca o crente, o que é nascido de Deus, o maligno não toca, de certa forma, Pedro era um servo, Judas não era. Pedro era um salvo, Judas não era. Pedro não passa a ser salvo a partir do Pentecoste. Ele é salvo seguindo a Cristo. É uma fase de transição, mas ele é salvo seguindo a Cristo. Então, eu não vejo essa possibilidade de Pedro ter sido possuído. O que o senhor falou, eu prefiro a possessão da serpente, ou da serpente, mas de Pedro não. É isso. Vem, pastor Leval, tranquilo? Então, tá. Pastor Dilson, pastor Dilson, depois o irmão Klaus, depois a irmã Cristina e depois o primo. Pastor Dilson, por favor. Eita. Então vamos lá. Eu tenho duas perguntas, uma sobre ressurreição e outra sobre o milênio. Pastor Evaldo, Mateus 27, na crucificação, lá nos versos 52 e 53, é uma curiosidade, né, que eu procuro. Eu procurei nos que eu tenho de comentaristas e eu não achei nenhuma resposta. Essas pessoas, eu vou ler os dois versículos. Então, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, esses santos do Velho Testamento que ressuscitaram, né, saíram do sepulcro logo após a ressurreição de Cristo e apareceram a muitos. Eles ressuscitaram com um corpo glorificado ou eles morreram de novo igual a Lázaro? Evaldo, eu achei essa pergunta muito fácil
entendeu? Muito fácil. E outra coisa, o senhor nem vai precisar ligar o seu teleprompter para responder aí. Vamos lá. Tá certo. É, a gente usar a expressão crente do Antigo Testamento tem que ter cuidado, porque, claro, eu estou falando para a gente não projetar nossa mente para um passado remoto, mas entendendo que são crentes do Antigo Testamento, eu ponho a transição, que é Jesus está ali, porque a gente fala isso, tem que ter uma diferença, né? Então, assim, os evangelhos ainda trabalham o Antigo Testamento, porque Jesus está dentro ou sob a lei, apesar dos evangelhos ser Novo Testamento. Mas a cobertura do ministério de Cristo é debaixo da antiga aliança, então é debaixo do Antigo Testamento. E o Novo Testamento ele vai começar com o nascimento da igreja. Eu não estou falando o livro, eu estou falando a dispensação da graça, que é a dispensação do Novo Testamento. A partir daí, terminou o Novo Testamento, o livro, no ano 100, mas o Novo Testamento continua porque nós somos crentes do Novo Testamento. Então, aqueles crentes são do Antigo Testamento, mas dentro do contexto da época de Cristo. Esses crentes que foram ressuscitados, porque eles foram para as esposas. Não é isso que está escrito? Não diz que eles... Leia aí, irmão, só para a gente pegar, é 27, né? 27, 52, 53. 42. Pelo menos. Não, 40 vamos ver aqui, 40 e 51. Eis que o véu do templo se rasgou de dois de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade de Santa e apareceram a muitos. Aqui, eu vou colocar para os irmãos a questão das mulheres. Então, tudo indica que são homens, são santos do sexo masculino, não do feminino. E esses santos do sexo masculino, uma coisa que tem que ser colocada, eles não podem ser as primícias de um fecho, como colocam alguns comentários bíblicos, um fecho para a ressurreição gloriosa. Então, eles não são ressuscitados com o corpo glorioso. Por quê que eu sei disso? Porque lá em 1 Coríntios 15 vai ser dito que a ressurreição gloriosa, porque 1 Coríntios 15 trabalha a ressurreição gloriosa e também até uma transformação dos vivos, nos versos 51 a 50, quando fala do arrebatamento, a 54. Então, quando a gente olha esse texto, a gente não pode ver a ressurreição gloriosa, porque lá em 1 Coríntios 15 diz assim, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo as primícias, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Então, já quebra essa ideia, essa fala de que, não é sua, pastor, a fala de muitos de que seria um fecho de primícias, ou seja, que já teríamos, antes de Cristo ressuscitar, já teríamos pessoas ressuscitadas no céu. Então, não dá para colocar isso. Cidade Santa, tá vendo? O irmão colocou aí, Cidade Santa, verso 53. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa. Cidade Santa não é o céu, não é o céu. Primeiro que eu já mostrei aos irmãos que a Nova Jerusalém ninguém está entrando, ela não é inaugurada, ela será inaugurada na Nova Terra. Então, essa expressão saindo dos sepulcros, entraram na Cidade Santa, é um termo usado por Mateus. Ele usa algumas vezes, por exemplo, lá na tentação, diz que o diabo levou o Cristo e o transportou à Cidade Santa. Que Cidade Santa? Jerusalém. É Jerusalém de lá, do período, considerada cidade santa. Então, lá em capítulo 4 de Mateus, nós temos
o próprio Mateus utilizando também essa linguagem no capítulo 4, versículo 5, ele diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. No conceito de Mateus, cidade santa é a Jerusalém. Então, esses mortos que ressuscitaram, eles entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Porém, eu conecto esse texto com Hebreus 11, verso 35. Aí o irmão Almir pode colocar, eu conecto com Hebreus 11, versículo 35. Eu acho que isso aí, por isso que eu digo que são homens e que voltaram para as suas casas. Apareceram a muitos no sentido de viram as pessoas e depois eles voltaram para a casa deles. Olha o que diz aí o verso. As mulheres receberam pela ressurreição, singular, ressurreição de Cristo, os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Então aí já está a resposta. Eu não tenho como conectar esse texto em outro lugar. Eu tenho que conectar, eu creio que o escritor de Hebreus está olhando para Mateus 27, 51 a 52, e ele está conectando, dizendo que esses santos que entraram na cidade santa foram recebidos por essas mulheres, eles continuaram a vida de fé e resolveram entregar suas vidas, e tal qual Lázaro, tal qual a filha de Jairo, tal qual o filho da viúva de Naim, voltaram a morrer de novo. É isso. Eu acho que, como o irmão Elias falou, ficou mais fácil de responder, né, irmão Elias? Ok, bom. Aí a outra questão no milênio, nós podemos dizer que ele é o teste final da humanidade, onde Deus mostra que Deus é justo, né, para toda a humanidade, pois neste período Satanás e toda a sua hoste estão aprisionadas, né? E está só o homem com o homem, né? O homem e a sua natureza pecaminosa. E aí a gente pode aplicar no caso Jeremias 17:9, né? Onde diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Então aí poderia dizer que o coração do homem, a natureza pecaminosa, no caso, ela é tão perversa a tal ponto que ela não precisa de uma influência satânica para ela se rebelar contra o Senhor e a sua justiça. É interessante. É interessante porque, mesmo assim, irmão pastor Dilson, a natureza humana ela está caída, então ela precisa de receber, esse homem precisa receber uma nova natureza, né? Mas vai ser mais difícil essa postura sem o diabo, sem os demônios. Isso é tão real, irmãos, que a rebelião só acontece quando o diabo e os demônios são soltos. Nota, dentro desse contexto, a rebelião só acontece porque, assim, casos pontuais, vamos usar a linguagem muito de hoje, casos pontuais. Uma criança só morre, o pecador só morre de 100 anos. Então, de 100, depois mais 200, depois mais 300. Então, a cada 100 anos ele pode morrer, é o que o irmão pastor Lorival colocou no contexto de Isaías 65. Então, casos pontuais. Por isso, irmão Elias, que eu acho que o número de mortes vai ser bem... Primeiro, irmão Elias, não vai ter guerra. O milênio não vai ter guerra, vai ser paz durante todo o período. A guerra que mata muita gente. Nós não vamos... a guerra que vai ocorrer, o milênio, ele nasce com uma guerra e termina com a guerra. Mas está aí, ó. As guerras só estão aqui, ó. Para iniciar, Batalha do Armagedon, para terminar, Batalha Gog e Magog. Não tem mais guerra. Durante todos os 1000 anos, sem guerra. Um reino de paz. Agora, e Zacarias, pastor? Irmão, eu vou adiantar que o pastor Ludival é muito perspicaz, né? Ele vai dizer, Zacarias, pastor, quando diz que as pessoas vão sofrer na colheita, vão sofrer até doenças, se não forem adorar.
se recusarem aí a adorar lá, aí vai ter alguns problemas. Mas é uma atitude que fala isso, Deus fala isso, mas vai ser muito, muito difícil isso não acontecer. Mesmo que o irmão Elias falou que gente não é, mostrando, né, que gente não é gente mesmo, né, nessa situação, mas mesmo assim, essas pessoas, as pessoas que não se converterem, elas. Eu acho interessante, irmãos. Bota aí, irmão Elias, bota aí rapidinho. É, é, Salmo, parece que é o 7. Dá uma olhada no Salmo 7 aí e vê como é que Deus fala com o pecador. Eu acho uma coisa. Versículo 12 e 13, irmão Elias. Irmão amigo, Salmo 7, 12 e 13. Olha que coisa, rapaz. Que coisa interessante. 12 e 13. Olha, irmão Cláudio, um negócio desse aí. Ó. Ó, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco, está aparelhado, e já para ele preparou as armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, é uma ameaça ao indivíduo, senão, no milênio, Jesus vai reger com vara de ferro. Mas vai ter gente que não vai se converter. Mas essa pessoa que não, esses que não vão se converter, eles vão ficar, como diz no ditado aí, pianinho, pianinho. Eles não vão fazer frente ao Messias. Eles não têm eles não têm esse estímulo. Eles não têm essa prepotência. Apesar do pastor Dilson colocar a questão da depravação, mas eles não têm essa atitude no governo de Cristo. Então, as guerras só vão acontecer no início e no final. E eles só vão ganhar força, estímulo, quando Satanás ser solto. E quando os demônios vierem com ele e ir até os quatro cantos da terra para persuadir essas pessoas a se voltarem contra o Cordeiro e contra a Nova e contra Jerusalém. É isso. Meu Ok, Gilson, muito bem. tranquilo. Irmão Klaus, Maravilha. Obrigado, pastor. obrigado, pastor. Irmão Klaus, depois irmã Cristina e o primo. Então, irmão Klaus, por favor. Opa, vocês estão me ouvindo bem? Beleza? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu compartilhei no nosso grupo do Escatom uma reportagem sobre um cientista que ficou submerso em uma cápsula por 93 dias. E essa cápsula tinha uma característica diferente dos submarinos. Os submarinos, eles mantêm a pressão atmosférica mesmo submersos. Isso é o que permite que eles afundem e retornem à superfície e os marinheiros não precisem fazer descompressão. Então, o submarino ele resiste à pressão subaquática com a mesma pressão atmosférica da superfície. Só que esse professor é um professor. Ele ficou numa cápsula na mesma pressão daquela profundidade em que ele se encontrava. Então, ele ficou submetido a uma pressão maior do que a atmosférica que a gente tem. E isso provocou alguns efeitos no corpo dele. E é interessante que ele descreve lá, aumentou em 10 vezes, ou em 20 vezes as células-tronco, está lá escrito. Depois os irmãos podem dar uma conferida lá. Aumentou bastante as células-tronco. Ele chegou a observar o crescimento de uma porção do DNA chamada telômero, que encurta à medida que o tempo passa para a gente. Parece até uma vela que vai se consumindo e vai diminuindo o nosso tempo de vida junto com esse tamanho do telômero. Ele presume que aumentou a expectativa dele de vida em 20 anos. Isso por passar 93 dias submerso com uma pressão um pouco maior do que a atmosférica normal. Alguns achados, essa outra matéria eu não consegui resgatar e não consegui postar ainda, mas depois a gente pode fazer isso. Alguns achados arqueológicos de ar preso em âmbar
demonstrou que a proporção dos gases no período em que os dinossauros dominavam a Terra, vamos colocar dessa forma, era diferente da atual. E a engenharia especula que alguns deles só iriam conseguir voar ou respirar se a pressão atmosférica fosse superior à que nós temos hoje. Então, há uma possibilidade dessa pressão atmosférica interferir no nosso corpo a ponto de, ao invés da gente envelhecer, retarde ou diminua o envelhecimento a ponto que a gente dure muito, muito mais. Então, assim, eu tô colocando esse conteúdo porque tem muitos fatores que podem mudar o nosso corpo, mesmo que de forma, vamos dizer, natural, né? Os 21 juízos do Apocalipse, eles se referem a catástrofes que vão ser realmente significativas. Algumas descrições, agora eu não vou lembrar, tá? Mas o ar se comporta, em algumas, não sei se são nos selos ou nas taças, o ar se comporta como se houvesse uma grande diferença de pressão durante a tribulação. Houve lá uma catástrofe e o ar muda de uma certa forma. A Bíblia descreve lá, parece que eles jogam incensário na terra. E aí a terra se enche de uma bruma. Aquilo ali, aquela bruma, ela pode ser o efeito de uma catástrofe que mude a pressão atmosférica, que nem acontece dentro do avião, não sei se os irmãos já perceberam, às vezes o ar que sai do sistema do ar-condicionado, ele sai esbranquiçado. Parece. Ali é uma condição circunstancial, no microclima dentro do avião, mas já dá para perceber que uma diferença de temperatura, de comportamento do ar, e de compressão ou descompressão, muda, né, a densidade do ar e o ar fica esbranquiçado, fica cheio de névoa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Existe possibilidade do ambiente do milênio fazer com que nós não, né? Nós vamos estar noutra condição, que nem o pastor Evaldo descreveu, né? Fazer com que os milenistas, né? Os habitantes do milênio, aqueles que vão ter das duas naturezas, né? Eles têm uma expectativa de vida muito, muito, muito diferente. Parece que sim, tá? Existe essa possibilidade. Além de uma mudança miraculosa na parte biológica do corpo humano, também é possível que o ambiente também cause uma mudança no corpo daquelas pessoas, a ponto delas pararem de envelhecer, por exemplo. Né? E o envelhecimento acontecer nas crianças, por exemplo, só como um crescimento num certo ponto da idade adulta, aquela degeneração que a gente está acostumado. E detalhe, essa degeneração que a gente experimenta por causa, eu acho que acredito, né? Acredito que seja também um salário do próprio pecado, tá? Como o pecado vai estar muito controlado, esse efeito do pecado, que é a mortificação do corpo, também mude, né? Então, o que eu quero dizer? Eu suspeito, né, a partir desses elementos, que é possível que no milênio as condições ambientais e o efeito da mortificação espiritual do pecado, a ponto da inexistência ou a raridade do pecado, fazer com que os seres humanos envelheçam muito, 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 muito devagar, né? Então, eu só queria complementar com essas informações. Obrigado. Eu achei bem pertinente o que o senhor está colocando e acrescenta-se a isto a qualidade de vida. A qualidade de vida, você não vai ter pessoas gastando seu corpo na farra, só em olhar, tocar nos corpos glorificados,
e querer até em breve a gente vai ter um corpo desse, a pessoa tocar na gente como os discípulos tocaram em Jesus, essas pessoas poderem tocar, ver, então o ambiente, como o irmão Klaus coloca, trazendo qualidade de vida, a mente dessas pessoas a evolução, porque há muitas descobertas que ocorrem para a cura de determinadas doenças que, que hoje em dia a gente vê que há muita maledicência em relação, por exemplo, se descobrir a cura do câncer, mas quem trabalha com radioterapia, com quimioterapia, as grandes indústrias, né? Então fica muito aquele jogo de ganância. E você ter na terra, além disso, os milagres que Jesus fez no seu ministério foi para atestar que ele era o Messias. Quando você olha Isaías 35 todo, o deserto florescendo e Deus operando, então assim, Jesus Cristo vai trazer cura, vai trazer milagres, vai fazer com que os corpos dessas pessoas que entraram tenham também assistência do toque dele nesse processo. Então é muito pertinente o que o senhor coloca. Se não houver uma transformação já vinda de cima para o corpo, adequar-se até o final do milênio, que estamos no campo do não dogmatizar, a probabilidade também dessas questões colocadas pelo irmão Klaus para o campo da naturalidade é pertinente com a renovação da natureza, irmãos, nas plantas, nos vegetais, nos animais. Então, vai comer um animal que já tem uma renovação também na natureza, o animal também é mais saudável, as plantas serão mais saudáveis, os vegetais serão mais saudáveis, as frutas serão mais saudáveis. Tudo isso vai contribuir. Então, é muito boa a sua colocação. Beleza, irmão Klaus? Então tá bom. Irmã Cristina e depois o prêmio. Irmã Cristina. Olha, eu não queria nem que gravasse o que eu vou perguntar, porque deve ser tanta. Mas se pudesse não gravar, mas eu vou lá pagar o mico, vai. Pastor Evaldo, Apocalipse 14. Eu fiquei pensando no anticristo. Quer dizer, não pensando nele, né? Sobre ele. Por que que fala assim? Que tem o dragão. Tá, o dragão é o próprio Satanás, correto? Correto, pastor Evaldo? O dragão é o próprio Satanás. Estão me ouvindo? Pastor Evaldo está sem o fone, o fone está fechado, Pastor Evaldo. Estou ouvindo bem. Não, então, Estamos pastor Evaldo. ouvindo, irmã. Ó, é que ele não está ouvindo, que ele não respondeu, ó. Ô, irmão, deu um negócio aqui, não, deu uma, mas eu já Ah, tá. corrigi. Tá, agora, eu estava ouvindo a irmã, eu estava Então, ouvindo. o dragão é o próprio Satanás. É isso? Certo, ok. Aí Certo. vai surgir a besta, que é o anticristo. É isso? A besta que sobe do mar, é o anticristo. Eu não diria que ela surgiu, Subiu. ela sobe do mar no início da tribulação. Tá, mas essa besta é o anticristo. É o anticristo. Ok. Ela sobe do Aí mar fala aqui, mar dos povos. isso. Aí vai falar aqui, e vi uma das suas cabeças, é a cabeça da besta. Ferida, como ferida, não que ela foi, é como se, é isso? Como se fosse. Não foi ferida de morte, é como se fosse. Assim. Porque, qual é a minha Sim. dúvida? Não é a dúvida. Por isso que eu falei, se eu vou falar uma besteira muito grande, mas olha, se ela foi ferida de morte, a besta, que é o anticristo, que é uma pessoa, é um ser humano, é uma pessoa, é um ser humano, certo? Como ferida de morte, se ela morrer, porque o dragão diz que o dragão vai dar poder para ela. Como assim? Ele vai entrar, o Satanás vai entrar na besta, no anticristo. Então quem vai governar é o anticristo? É a besta? Quem É, vai é o, governar?
Quem vai governar é o anticristo, é a tríade, o Então, mas ele anticristo. não morreu? Agora, essa tríade tem duas pessoas humanas e tem uma pessoa que é espírito. É a tríade que vai governar. Por isso que o Sim, número é 666, seis para cada base, para cada pilar. O falso profeta é o antiespírito, ele vai aparecer no meio dos 7 anos. O dragão também só vai ser derrubado, porque ele é uma pessoa só, ele só vai ser derrubado no meio dos 7 anos. E quando ele é derrubado, diz que quando ele foi lançado, quando ele. Eu quero irmã Cristina, só abrindo um parênteses, eu quero que o irmão Elias pegue aí uma tradução atualizada para jogar para a gente o capítulo 12 de Apocalipse, no finalzinho para entrar no 13, porque a corrigida ela não dá essa visão que eu quero passar para os irmãos. Então eu quero que, irmã, segura aí o seu complemento do seu raciocínio, viu? É só para eu mostrar como se dá a encarnação do dragão na besta. Que assim, a expressão como ferida de morte usa ah, símile, é verdade que usa símile, mas irmão, vai acontecer um atentado contra a besta, isso vai acontecer. Agora, se é ressurreição, se é um tipo de vivificação sobrenatural, o que eu posso dizer é que a ferida mortal foi curada. Porque não é só a expressão como ferida de morte, mas a afirmação que a ferida mortal foi curada. Então, a gente dá uma olhada nesse versículo, mas o irmão Almir pode colocar aí, só para a gente poder visualizar, capítulo 12 de Apocalipse, só para os irmãos notarem, presta bem atenção aí, meus amados irmãos, no 12, lá no finalzinho, veja que no sétimo está a batalha, né? Vamos olhar o sétimo. Olha o 7 e em é. diante, aí no 7 diz: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. E aí, vamos seguir mais adiante, vamos para o versículo, pode baixar mais aí, para a gente ir lá no finalzinho. Aí a gente tem no versículo 17, ele foi jogado na terra, né? Aí 17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher, que é Israel. Isso vai acontecer no meio dos 7 anos. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos para o 13 agora. Ele vai fazer guerra, mas essa guerra que ele vai fazer é a partir da encarnação no anticristo. Não, o 13, o capítulo. Aí quando a gente vai, porque na atualizada fica mais claro para a gente, é o que nós temos aí atualizado. Então, quando a gente olha, essa é corrigida, irmão. Essa é Porque, corrigida. veja bem, eu vou dar para os irmãos, segura um pouquinho aqui, ó, irmão. Ó. Eu pus-me sobre a areia do mar. Bom, pode deixar lá, irmão. Verso 1 mesmo. Ó o que ele diz. Você vê que fica diferente. Quando ele diz, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, irmã Cristina, olhando aí, e sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Esse eu pus-me sobre a areia do mar, quando você lê assim, você pensa, é João. João se colocou na areia do mar e viu subir do mar. Mas não é João. Aí não é João. Aí é o diabo. É o encontro do diabo no mar dos povos para levantar a besta. Então, eu quero que o senhor coloque, se o senhor tiver a outra versão atualizada, vai me ajudar melhor. Não é a ACF, não, que aí está a ACF. Se eu ir para ARA, né? Se eu puder ir para ARA, a gente vai ter uma visão melhor indo para ARA. Deixa eu ver se eu pegar a ARA aqui, mas acho que o irmão me colocando na tela é bem melhor. Vou botar a ARA aí. Então, diante disso, eu gosto muito da corrigida, mas tem momentos que
a atualizada dá mais luz para a gente entender. Aí, o irmão vai pegar, para a gente poder ver. No mesmo versículo 3, irmã, só voltando, enquanto o irmão Almir coloca a Tá, Ara aí ele diz, note aí o verso 3 do capítulo 13, viu uma de tá. suas cabeças com ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então, a chaga mortal. Olha, mas se a chaga é mortal, não é porque ela está, ela é algo incurável. Ela foi curada. A chaga era mortal, a chaga era de morte e ela foi curada. Então, parece aí que está dizendo que essa besta, ela esteve morta e voltou a viver. Eu não vou chamar isso de ressurreição no cunho do sobrenatural, no âmbito sobrenatural do que Jesus faz, que ele é que ressuscita. O diabo entrando nessa besta, vivifica a besta. E, claro, há uma ação aí para que ela se levante. Deixa eu pegar aqui, Então, atualizar, então, só pastor, para... a minha questão é essa, Eu porque acho que o irmão Almir não conseguiu, é rapidinho, ele não conseguiu pegar a atualizada. Só para eu ler aqui para os irmãos, na atualizada, para os irmãos notarem a questão dessa posse. Então, no capítulo 13, no capítulo 12, ela está no 12, né? Veja aqui, ó, quem tiver aí atualizada, pega o capítulo 12 e olha para o verso. Veja que está no 12, não está nem no 13. Veja o capítulo 12, 17, ó. Irou-se contra o dragão, e irou-se o dragão contra a mulher, Israel, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho. Ah, acho que o irmão achou aí, vamos lá. Não, não tem não, aí é a ACF, tá vendo aí em cima, irmão? É a ACF, tem que ser a ARA. Aí ele diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e testemunham de Jesus. Olha aqui agora, na atualizada, parte final. E se pôs sobre a areia do mar. Quem é que se pôs? O dragão. Certo, irmão Daniel? O dragão se pôs sobre a areia do mar para se encontrar com ela. Aí depois, agora João vê, e vi emergir do mar a besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. É interessante que no capítulo 12, também, aí pode botar, irmão, capítulo 12, versículo de número 3, capítulo 12, versículo 3, para você ver que a identidade delas, do dragão e da besta, capítulo 12, versículo 3, pode botar na corrigida, irmão, também. Então, agora Tá. pode jogar na tela. Um minuto Aí ele só. diz, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Quando você olha isso, indo para o capítulo 13, capítulo 12, versículo 3, você só tem uma diferença. Aí você tem, ó, viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Você vê a identidade, só a diferença aí é que nas cabeças tem 7 diademas do dragão, e na cabeça da besta tem 10 diademas, né? Mas você tem aí esse dragão, a preparação do capítulo 12 para a gente chegar no 13. Aí você vê que está ali, e um dá poder ao outro. O dragão dá poder à besta. Então, assim, ele entra na besta, e essa besta, ele possui essa besta, e quando ela se ergue, ela é diferente daquela besta dos primeiros 3 anos e meio. Agora ela está possuída pelo diabo.
Certo, irmã? Pode seguir, irmã Cristina. Então, quando fala assim que Satanás, o próprio Satanás, o próprio diabo vai entrar nesse corpo desse homem que era o anticristo, estava reinando até ali, que foi expedido. Então, quem está ali não é aquele homem, então ele não ressuscitou, porque ele morreu. Quem está ali, quem está no corpo do anticristo, da besta, é o Satanás. E não é uma ressurreição. É essa a minha confusão. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Me perdoe, irmãos, mas Não depois, seria se eu um quiser responder corpo, outra hora, tudo bem, o pastor. Satanás só usando o corpo dele, né? Isso. Mas então, Ele, mas o anticristo não está mais ali, nessa perspectiva de que ele governou 3 anos e meio e foi ferido de morte, ele morreu, acabou. Quem está ali não é ele mais. Não sei se eu estou viajando. aí o irmão Almir vai lá para capítulo 19 de Apocalipse. 19 de Apocalipse. E vamos para o versículo de número 20 e 19, versículo, último versículo, o versículo 20. Diz assim, irmã, e a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, e estes dois foram lançados vivos no lago de Foi. fogo e enxofre. É. Capítulo de número 20, irmão, versículo 1, agora o 20. 20, versículo 1. Vi Pastor descer Evaldo, Pastor um Evaldo, anjo. deixa eu falar o Deixa eu só versículo fechar aqui, 3. irmão Lorival. Deixa eu só fechar aqui, eu passo para o senhor rapidinho, senão eu perco o raciocínio. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Eu só quero dizer para o irmão o seguinte: se só tivesse Satanás ali, quando faz a separação, aí o diabo vai ser colocado, quer dizer, o diabo é tirado da besta e ele é colocado no abismo por 1000 anos, no outro lugar. E a besta é lançada viva, no lago de fogo com o falso profeta. Então, se não tivesse mais, se só tivesse esse homem, só tivesse o diabo nele, não podia haver essa desconexão, entendeu? No final da tribulação, quando o anticristo foi lançado junto com o falso profeta vivos no lago de fogo, o diabo já saiu dele. E aí agora o diabo já Ele foi está lançado vivo. para mar. Entendeu? É. Então não tem como. Ele tem que estar com o seu espírito lá também, o diabo entrando e ativando. Ativando. Ó, Pronto, Lorival, pode falar. É só para. Talvez fosse esse o texto que o pastor está procurando. Capítulo 13, verso 3, na atualizada, diz assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, É, mas essa é isso ferida aí. mortal foi curada. Então, essa dupla referência, né, golpeada de morte e ferida mortal curada, leva a Porque os entender que, de irmãos, fato, ele morreu, né? pastor Lorival, porque na semana passada, eu não lembro quem foi que usou como, a partir como a símile, né? É aquela questão da conjunção comparativa. E aí usa o como, não, ferida mortal é a possibilidade. Não, irmão, é ferida de morte. Então não tem como ele não ter morrido. então ele Ah, ressuscita. mas, Então, mas, mas é. E isso acontece debaixo da soberania de Deus. Deus sim, permitiu que sim, isso sim. É um acontecesse. acontecimento único, assim, único. Único, e ela é levantada. Irmãos, isso vai ser tão É interessante, isso que eu porque queria logo no entender. verso seguinte vai dizer assim, acho que é o 4, o verso 4 vai dizer assim, diante disso, ele vai dizer, quem é semelhante à besta? E ficaram maravilhados, porque eles vão poder dizer tranquilamente, irmão, eles vão poder dizer, gente, aquele Jesus não ressuscitou, não. Só disseram que só os discípulos viram ele ressuscitar. E depois a gente ficou sabendo lá em Mateus 28 que o corpo dele foi roubado. E aí começa a inventar que foi roubado mesmo, aquela mentira dos soldados, que foram subornados.
Aquilo vai voltar à tona. Ele era um impostor, um embusteiro, não ressuscitou, mas esse a gente está vendo. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso verdadeiro Messias. Ele ressuscitou, aquele não. Porque o diabo tenta imitar Deus. É a mesma coisa, já vi um pastor falando que Jesus, que o anticristo não vai operar milagres. Só porque o texto lá de 2 Tessalonicenses diz que é sinais e prodígios da mentira. Vai fazer. Irmão, Jesus falou, farão tão grandes sinais e prodígios. Por que é da mentira? Porque são sinais com o propósito de enganar. Mas eles vão fazer até descer fogo do céu. Então, assim, trabalhar muito com... Claro que tudo que vem do diabo tem a mentira pelo meio, tem a ilusão pelo meio, mas não duvide que ele possa fazer algum tipo de milagre que o povo veja e testifique. Mas isso tudo então, o anticristo morrer e o diabo entrar nele e ele ressuscitar, não está longe de acontecer, não. Tá certo. É isso. É um acontecimento único mesmo, é por isso que é assim mesmo. Tá bom, obrigado, viu, pastor? Desculpa, irmãos, não vou Eu mais. também agradeço aí ao pastor Lorival, ajudou bastante. Tudo bem. Irmã Cristina, não tem essa não. Pode perguntar à vontade. E aqui todo mundo aprende, né? Eu, pelo menos, aprendo. Primo, por favor, primo. A minha pergunta era justamente sobre esse texto que ficou parado semana passada, mas eu não vou fazer mais um comentário sobre ele, eu vou ficar com o que eu ouvi aqui, e aí ah, vou ainda amadurecer um pouco mais sobre essa questão da morte da besta, tá? Eu vou amadurecer um pouco mais isso, ainda não está claro ainda para mim sobre essa real morte dele. Vou ter que estudar um pouco mais, mas não vou voltar para não. Também o tempo já acabou. Eu só vou fazer um comentário com relação àquela pergunta que eu fiz anteriormente, que o Klaus acabou realmente complementando bem, porque eu estava indo por essa linha. Quando eu perguntei para o pastor Evaldo sobre o texto bíblico, para essa transformação do corpo, né, no corpo, justamente porque eu estava pensando nessas condições colocadas pelo Klaus, que realmente veio realmente bem dentro do que eu estava imaginando, né? E todas as condições favoráveis do momento poderiam fazer com que esse homem vivesse, né, muito mais. Até hoje mesmo, por exemplo, dependendo de onde você está vivendo, se você está vivendo na capital de São Paulo, uma terra toda poluída ali, comendo alimentos poluídos e tal, você vai viver muito menos de alguém que vive lá no Amazonas, ali num clima totalmente favorável. Então, eu estava indo para essa linha e não para uma transformação de corpo para que se pudesse viver tantos anos, né? Então, por essa razão que eu perguntei sobre o texto bíblico, o pastor Olival falou sobre o texto de Isaías, também vou dar mais uma refletida sobre esse assunto. Agora, E agora eu vou... irmão Almir, Sim, e retomando aí, Klaus, probabilidade muito grande do que o irmão Klaus colocou e o que o senhor está colocando de ser por esse caminho. Não teria problema, não. O que nós podemos bater o martelo como certo, certo é a transformação para essas pessoas que não vão provar a morte. Essas pessoas, tanto as que vão entrar quanto as que vão nascer e crer, elas não morrem. Isso eu tenho certeza. Aí quando sim. passar, terminou o milênio, então a ponte para o estado eterno, porque Deus vai tirar todo mundo daqui e tocar fogo na terra, estabeleceu o juízo final para os ímpios de Caim até o último desse milênio que cair queimado no fogo, não vai descer fogo do céu. O último que dá o suspiro ali naquela batalha, cai o fogo do céu e consumiu. O último que cair vai ressuscitar. Ele é o último incrédulo da terra. Quem é o primeiro incrédulo da terra? Caim. Quem é o último, pastor? O que caiu morto ali no final do milênio. Agora que descer fogo do céu naquela batalha Gog e Magog. Então, quando ele cair morto, aí ele vai ressuscitar.
Quando ressuscitar, vai para o juízo final, não mais nessa terra, porque Deus vai tocar fogo na terra, e quando ele tocar fogo, não vai ter um cemitério com a tumba, com uma pessoa. Ele vai tocar fogo, por isso que é errado dizer que Deus destruiu o mundo com água, e quando ele diz que não vai mais destruir o homem, dizer, não, agora vai destruir com fogo. Não, o homem não. Ele não mais iria destruir o homem. Ele destruiu com água. Com fogo ele vai destruir a terra, o universo, mas não o homem. O homem vai ser tirado antes, aí ele toca fogo na terra. E aí, após tocar fogo na terra, ele está num outro lugar, no juízo final, com os incrédulos. E aí, o que fazer com os que ficaram os salvos do milênio? Eles precisam de algo mais. Eles vão precisar de uma transformação para eles entrarem no mesmo nível que nós, seja por transformação vida-vida, seja por transformação morte-vida. Agora, vocês trazem, por isso que o Moisés está certo, a gente aprende no escatom. Então, esses dados eu não tinha pensado, mas eu acho que a probabilidade é muito grande de ser assim. Eu, irmão, digo, outro dia um irmão disse, pastor, eu gosto de ver o senhor porque o senhor ensina e o senhor, humildemente, e o senhor não tem receio de dizer, porque às vezes eu me retratava com o irmão, pastor Danilo, o senhor não tem medo de se retratar, então tem muita gente que está nessa linha, não se retrata de irmãos, eu não sou dono da verdade, não, eu estou aqui aprendendo então, com os irmãos, então, se os irmãos trazem coisas, e a gente vê que quem está trazendo essas ideias, esse contraponto, nesse caso agora no Escatom, não são dois pastores, são dois irmãos, irmão Almir e irmão Carlos. E eu estou me rendendo a essa possibilidade, tá bom? É isso. Obrigado. Só mais um comentário sobre a questão da possessão demoníaca, aí, citado pelo pastor Dorival. Eu conheci um renomado pastor que ele defendia a possessão demoníaca em Pedro, né? Agora, a minha questão a, a possessão demoníaca, ela não está condicionada à habitação do Espírito Santo, ou seja, nós como crentes, nós não podemos ser possessos porque nós temos o Espírito, então não poderíamos, então, ser possuídos por Satanás. Agora, no caso de Pedro, não, porque naquela ocasião o Espírito Santo não estava permanentemente com o crente. O irmão Almir, eu trago mais um dado aí pensando nisso, complementar. Irmãos, Satanás não possui ninguém. Ele possuiu Judas e possuirá o outro Judas. Os dois foram chamados de filho da perdição. Jesus chamou de filho da perdição em João 17:12, e Paulo chamou de filho da perdição, o Inico, filho da perdição, em 2 Tessalonicenses. Esses dois irmãos, Judas e o anticristo, são traidores de Cristo. Pedro nunca foi. Pedro é salvo, mesmo tendo a habitação permanente em Atos 2. Então, eu não vejo assim, para uma colocação de Pedro, que Jesus disse algo e ele se quietou, eu não vejo possibilidade de Satanás, mesmo com Pedro, antes do Pentecostes, eu não vejo possibilidade disso. Possessão demoníaca não é possessão diabólica. É bom a gente saber disso. Possessão demoníaca é uma coisa. Os demônios possuem pessoas e não são todas. Eles possuem algumas pessoas. Tem incrédulo que nunca foi possuído pelo diabo, pelos demônios nem será. A possessão é diferente da tentação, da obsessão, da opressão. Então, eu não vejo possibilidade de, mesmo Pedro, que está na transição, ele é crente. Ele é crente. Ele ter sido possuído pelo diabo. Aí eu não vejo essa possibilidade. Tá bom? Ok, obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Eu vou
como esse assunto foi levantado pelo pastor Lorival, então ele fala e seria a nossa última colocação de hoje, tá bom, pastor? Depois, pelo horário, nós encerramos. Então, pastor Lorival, por E, favor. e eu não vou também nem comentar, viu, o pastor Dorival, a não ser que ele me pergunte, mas se ele fizer um comentário, tá feito, tá fechado. Eu só quero colocar o meu ponto de vista nessa questão. Eu estou de acordo que o crente não pode ser possuído justamente pela habitação do Espírito Santo. Agora, no caso de Pedro ali estar, né? Porque os crentes do Antigo Testamento também não eram vamos dizer assim, que nem a igreja, né? Habitado permanentemente. E eu faço distinção entre possessão e opressão. Eu creio que o crente não pode ser possuído, mas ele pode ser oprimido pelos demônios, né? Já tive que lidar com casos assim. Então, isso aí eu creio que é possível. E aí acontece, na realidade. Só isso que eu queria comentar. Bom, Obrigado, pastor Lorival. Bom, nós ficamos hoje só nas perguntas e respostas, né, pastor Evaldo? mas Excelente. valeu, foi excelente. Não, foi ótimo, foi Muito fantástico. bom. Aliás, como sempre, né? Então, dizer que é ótimo, né? Acaba ficando redundante, né, mesmo? Toda semana é maravilhoso. Então, obrigado, pastor Evaldo, obrigado, irmãos. Ah, Irmão Elias, Daniel, faltou estamos vendo, só, irmão Daniel. Teve irmão irmão de irmão Elias, Daniel. faltou só um Verdade, o detalhezinho. vídeo. Pode Pastor falar, pastor Lorival. Lorival, pode falar. Pode falar, pastor. Aquela questão que o irmão Klaus apresentou, também o pastor Evaldo tocou, na inclinação da Terra, né? Isso não pode, porque vai acontecer no milênio, né? No final da tribulação, milênio. Ah, enfim, isso também não vai influenciar a pressão atmosférica e aí criar esses elementos favoráveis aí que o irmão Klaus apresentou, né? Ok, só isso. Fechou. Sim, senhor Isso irmão é Klaus. bastante conversa. Como é que é, irmão Klaus? Não ouvimos. Não, isso é uma questão muito interessante, mas é bastante complexa, é bastante comprida essa conversa. Então, eu acho que se a gente puder tocar nesse assunto em outro momento, seria bem interessante. Então a gente recomeça na semana que vem com esse pedaço aí, né? Que o E pastor Lorival. também, viu, irmão Elias, irmão Klaus, Ah, irmãos, e também tem uma coisa dentro do estudo. Nós estamos na tribulação. Nós não entramos no milênio, ainda está lá na frente. Então, a gente está dentro da 70ª semana de Daniel, é, surgiu, mas a mas gente pode, irmão Cláudio, amadurecer mais essa conversa quando chegarmos no milênio. Eu acho que é é melhor do que a gente voltar isso. agora, Deus já 8. É a minha opinião aí. Seria interessante realmente. Já. Pena que eu não vou tem, estar com vocês, hein? Vai ser Oh! arrebatado? Vai arrebatado, Oxe, bispo? vocês querem no milênio, rapaz? Tô fora. tá bom, Ei, irmãos. Então tá bom. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos novamente, né, com o nosso estudo aí. Muito bom, muito bom. Obrigado. Deus abençoe a todos nós. Uma excelente semana. Obrigado, pastor Evaldo, pastores. Muito obrigado, irmãos. Nossa oração final, pastor Ulisses, por favor, pode nos encerrar. Notei que, notei, meu irmão Elias, que ele ficou quieto, não falou nada o pastor Ulisses hoje. Vai falar agora. Vamos orar. Oremos. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor. Mais uma aula que nos traz grandes conhecimentos, eterno Deus. O Senhor tem sido gracioso com o nosso professor, pastor Evaldo, com os demais pastores, amados irmãos. Como é gostoso estarmos cercados de pessoas que têm o mesmo objetivo, conhecer mais a Tua palavra, eterno Deus. E precisamos e carecemos de sabedoria vindo dos Teus altos céus. Amém. Às vezes a dúvida de um acaba sanando a dúvida de outro, eterno Deus. Isso é muito, muito bom.
Então, continue nos esclarecendo, nos dando sabedoria. Abençoe a cada um, seja com o feriado prolongado que vamos ter, talvez um ou outro irmão vão estar viajando, que o Senhor cuide, guarde, leve aquele que for viajar em segurança, a estadia onde estiver, bem como também o retorno para sua casa, aqueles que vão ficar em casa, eterno Deus, talvez dar mais atenção para determinadas situações, a família, os familiares, amigos e talvez até o próprio lar, que o Senhor nos cerque com o teu Santo Espírito, os teus santos anjos, para que tudo que venhamos fazer traga honra e glória para o teu santo nome, ó Deus. Amém. Nos abençoe e nos proteja. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Eu só Irmãos, queria- muito obrigado, como Amém. sempre. Feriado, Amém. Uma coisa, irmão Elias, Ah. só os irmãos aí, uma coisa aí que eu quero pontuar rapidinho, é que nós tivemos essa semana, nós tivemos 117 visualizações nos cartões e 222 inscrições, ou seja, aumentou mais pessoas. Foi para Graças a 222, Deus. então, muito bom. Então, Compartilhamento. eu disse que no começo da nossa reunião eu mencionei isso, que nós tivemos muitas visualizações essa semana, graças a Deus. Eu só queria pedir uma última coisinha, irmãos, que acabou passando. Eu queria pedir que vocês, por favor, orassem pelo meu cunhado, o nome dele é Vanderlei, está com um problema muito sério de saúde no coração, já faz algum tempo. Que orassem por ele, especialmente pela conversão dele, que Deus possa ter misericórdia dele, Edinho, não vá lá ele fora, se por favor. converter. Tá bom? Só se não pegar Então, esse o nome frio, dele é Carlinhos, essa Vanderlei, viagem vai tá bom? machucar teu Por favor. corpo. Lembrar, irmão. Muito obrigado, irmão. Boa noite. Maravilha, meus irmãos. Deus Grande Boa noite abraço. para todos. Descanse. Muito obrigado. Boa noite. Boa Deus noite, abençoe. boa noite. Vamos orar. Obrigado, Vai. pastor Evaldo. Uma bênção, viu? Certo, irmão Daniel? Amém. Muito Amém. Opa, irmão Daniel apareceu agora aí, ó. Consegui consertar o computador aí. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Bom vê-lo. Boa noite, boa noite. Saiu na foto, né, Dilson? É, você viu?